Olá, quero-vos falar deste livro, Antes que a Luz Apague a Escuridão. O autor vive em Constância, terra de Camões, e faz anos a 10 de junho. Coincidências. Este livro está cheio de poesia, mesmo para aqueles que julgam não gostar de poesia. E está cheio de amor, mesmo para os descrentes no amor. A ação desenrola-se numa vila junto ao mar. Assim, só vila. E todos sabemos que as vilas, sejam elas poema ou terra de sorrisos, são lugares de tamanho certo. Caso contrário, seriam aldeias ou cidades. As personagens, tal como acontece na vida real, estão interligadas por uma teia, por fios invisíveis. E as histórias deles poderiam perfeitamente ser as nossas histórias, pelo menos para aqueles que dentre nós ainda são humanos. Mas, em vez das minhas palavras, quero deixar convosco e partilhar algumas das palavras do Telemenes. A janela do meu sótão. Primeiro, foi um som idêntico ao grasnar de patos bravos. Inclinei a cabeça da almofada para ouvir melhor e, durante algum tempo, fiquei na dúvida se, em vez de patos, não seriam bárbaros ou algo do género a desembarcar na vila. Um tumulto de berros e palavras indefinidas, coisas do diabo. Com toda aquela chinfrineira, acabei por tombar o púcar da cabeceira da cama ao lado da Nossa Senhora de Fátima fluorescente, cuja luz se apagou logo no segundo dia da tempestade. Vai nisto, através do lusco-fusco, avisto um tipo imóvel aos pés da cama a olhar-me fixamente com um ar de quem tem manias. Ah, não fui de modas! Arranquei para cima dele antes que o Magano tivesse uma reação e olha, paz, trás, catrapumba. Dei uma valente trombada contra a parede que até me subiu à cabeça a sensação de desmaio. O Magano com manias era afinal o póster do Clint Eastwood. Puta que pariu, eu que nunca digo uma asneira. Entretanto, aperta daqui, puxa dali, lá recompus as costas, o gato irta a olhar para mim, certamente espantado com aquele espalhafato todo. Enrodilhei-me no roupão e fui até à janela que embirrava em não abrir. Certamente por causa das madeiras inchadas, à conta de tanta chuva e umidade. O gato para mim, miau! E eu para ele, já vai, espera. E a luz a aumentar a cada empurrão nas portadas. Miau! Já vai, espera. Até que as portadas lá decidiram abrir-se. E depois, foi uma claridade tão branca e forte a entrar de enxurrada quarta dentro que os meus olhos se desarrumaram de ver. Como se um milagre desabasse no meu escuro. Não foi perceptível de imediato o que se estava a passar. Demorei a assimilar se era discussão ou alegria, algum desacato ou celebração. Não se distinguiam as feições, nem o que diziam ao certo aquelas pessoas lá fora. Gritos vagos, grunhidos, saltos, tudo isto misturado com uma extraordinária frescura da maresia. Estive ali tempo suficiente para me situar e comover. Ninguém notou, acho eu. Emocionei-me quando me apercebi da âncora tombada, da alegria atrapalhada, dos pijamas debotados de lama. Gente a saltar nas poças de água como se estas fossem condecorações do céu. Tanta luz, cuidadosamente laminada. Pela casa, o corredor e as madeiras do soalho reluzem. A casinha do meu pai acorda com a suavidade do sol a acariciar-lhe a brancura das paredes. No peitoril, o gato espreguiça-se e lambe as patas. Fica a contemplar como a claridade que entra pela janela persiste e cresce e se aninha em todas as coisas. Hoje, finalmente posso ir lá acima, ao sótão. Por qualquer motivo, continuo a venerá-lo como uma ilha rara, um lugar onde a minha infância está à espera. Por vezes, a quando das voltas da vida me acontece ficar mais sozinho e confuso, acabo por sonhar que estou lá, a olhar pela janela, à minha procura. A janela do sótão foi o primeiro bem de valor que obtive na vida. Nunca liguei muito a coisas materiais. Desde cedo que uma janela ou nuvem emprestada me bastam para viajar sem partir ou embarcar sem me ir embora.
Quando era catraio, sentava-me diante da janela a absorver os bocados de vida que iam acontecendo do outro lado da vidraça. Porções de cenas da vida a desprenderem-se em simultâneo e eu a desesperar por testemunhá-las todas antes que desaparecessem e se esgotassem. Cedo senti o fascínio de juntar, guardar finitudes e momentos efêmeros. Sempre me seduziram os gestos mais cotidianos. Apoiar o queixo na palma da mão e ficar infinitamente a observar as pessoas dentro da sua vida, regulada pelos seus desertos ou breves instantes de fulgor. O presente é, por definição, esse lugar situado entre o instante perdido e o fascínio da continuidade. Subo calmamente os degraus que dão acesso ao sótão, como quem avança num carreiro absorvido por densa folhagem. Aproximo-me da porta. Uma nostalgia a desprender-se, intacta, e cá dentro ainda um nó de culpa por me ter afastado desta casa desde o falecimento da minha mãe. A mão molda-se na maçaneta, roda no queixume próprio das fechaduras sossegadas por muito tempo. Ouço o trinco soltar-se. E depois, aquele sopro familiar dos barrotes de pinho, das madeiras, dos baús, das malas de cartão, o cheiro da infância lá atrás a apanhar-me de súbito. Vejo a cadeira ainda no mesmo lugar. O meu Tom Sawyer, ao lado da espada viking, o quadro do Popeye, o cavalo de baloiço avariado há anos. Quer dizer, não bem avariado, eu é que cresci e caduquei a infância. Ao mesmo tempo, a roupinha da minha mãe, igual, vá-se lá saber como. Ainda o odor adocicado dela a pairar no ar, a provocar o nosso encontro, mas sem ela para me abraçar. E a janela? A minha janela ali. Lembro-me do dia em que por ela avistei o mistério absurdo da morte. Um animal, um cão ou um gato, sei lá, como ninguém o enterrou, permanecia junto da âncora, sozinho, a enterrar-se por conta própria. Um corvo primeiro, depois outro, vinham bicar-lhe os chubejos da carne. De seguida, esvoaçavam para dentro da árvore amarela como fantasmas moribundos. De qualquer prisma que me interrogue, a morte nunca se aprende. Tudo parece tão perverso, por vezes. Recordo-me de um velhote que vivia no Largo, chamado Inocêncio. Tinha corpo franzino, era viúvo e sem família, e cumpria todos os dias, à mesma hora, o caminho para a missa. Observava-o dissolvido nesse ritual de passos curtos e pesados, sempre cabisbaixo. Apesar de vivo, transportava com ele o inverno. Ninguém falava muito com ele. Não será essa a plenitude da morte? Penso mesmo que fosse à igreja não por fé, mas para vencer a solidão. Rezando, parece que alguém, algures, nos ouve. Certo dia, comigo a entrar nos 20, uma morena alugou um quarto por uns dias. Da janela via chegar. Óculos brancos, a lembrar a Brigitte Bardot, abriu o porta-bagagens, tirou malas, algumas telas para pintar, 3 ou 4 cavaletes, já não me recordo bem. Sei que fiquei suspenso no seu andar de onda, tão ondulado que 2 dias depois perdi a vergonha e fui bater-lhe à porta do quarto na hora do jantar. Mergulhei o corpo no corpo dela e acabámos por nos afundar no chão do quarto até à madrugada ter pouco espaço. Mas, de tudo, o que me recordo com mais saudosismo são os fins de tarde em que o Sr. Casimiro levava as ovelhas até lá acima ao prado. O som dos chocalhos, um cãozito desquadrilhado e pachorrento que mal se distinguia das ervas a orientar o gado. O Casimiro ficava ali, de mãos apoiadas no cajado, a olhar como quem sonha memórias distantes, a cantarolar coisinhas tristes. As ovelhas a ampararem-se umas às outras por entre as veredas e o Casimiro a levar vezes sem conta as mãos ao boné para deixar respirar a testa. Ficava a vê-los afastarem-se, até se tornarem pequeninos e desaparecerem por entre os sobreiros. Quase sempre, por essa altura, acendiam-se os candeeiros no largo da vila. As mulheres recolhiam-se para casa com as cestas das compras. Na tasquinha, os velhotes encerravam os baralhos de cartas que os mantinham ocupados numa convivência quase guerreira. O Abílio, principalmente, implicava de tal forma com o parceiro de jogo pelos trunfos mal lançados que chegava a ficar arroxeado. Quando a noite assentava, eu fechava os olhos e ficava a ouvir o bruá do mundo como se tudo aquilo fosse para sempre.
Luzes desordenadas iam-se acendendo aos poucos dentro das casas e eu, detrás da janela, a ensaiar para ser um homenzinho, à espera de que a minha mãe me chamasse para jantar. Não sei quantas vezes repeti este ritual, mas sei que, quando me perguntam pela minha infância, viajo à velocidade da luz para a janela deste sótão. Da Oficina do Livro, uma chancela leia, uma prosa poética cativante, sentida, que suscita emoções, de um autor que considero ser um talento emergente no nosso panorama literário. Termino com uma citação de uma das personagens, no caso a dona da livraria da vila, que diz: defendo que a verdadeira dimensão de um lugar é proporcional à cultura e à sensibilidade das pessoas que o habitam.